Maravilha, boa noite a todos que estão aqui, que estão assistindo, boa noite às pessoas que depois vão ouvir essa palestra. Eu espero que o perfil comportamental ajude na vida de vocês, principalmente para trazer aquele resultado que você vem buscando há um tempo, né? Então, a palestra hoje é o quê? O perfil comportamental e seu impacto nos resultados dos SDRs e closers. E aí, eu quero me apresentar para você, antes da gente começar, falando que a minha primeira formação, eu sou administradora de empresas, coach, fiz toda a formação de coach, analista de perfil comportamental, não só o DISC, né, que as pessoas falam, análise de perfil comportamental, DISC, não, fiz outras formações, consultora organizacional, palestrante há mais de 17 anos, coordenadora do grupo Empretecas do Sebrae, né, um grupo ligado ao Sebrae. Cara, só desculpa de cortar, só uma pausa. Fecha a janelinha que tá aparecendo o José ali, ali, ó. Isso, aí, beleza. Apesar que eu gosto de ver vocês, viu? Coautora de 3 livros, agora eu vou completar o 3º semana que vem, de intitulado o livro do maior programa de empregos do Brasil, e atualmente estou cursando uma MBA em neurociência do comportamento e do desempenho. Entender por que determinadas pessoas têm um comportamento diferenciado um do outro no mesmo ambiente, com as mesmas condições. Antes da gente entrar efetivamente nesse assunto, eu trouxe uma frase para você que eu acho muito importante, né? Que é assim: colocar as pessoas certas nos lugares certos é mais importante do que desenvolver estratégias. Quem disse isso é o Peter Drucker, que é o pai da administração, né? E ele tem razão. Então, eu trouxe para você hoje aqui um pouco do que é colocar a pessoa certa no lugar certo. O que ele quer dizer com isso? É colocar a pessoa que tem um perfil ideal para exercer determinada função. Ou seja, então eu tenho um perfil extrovertido, um perfil que fala, que gosta de falar, que gosta de se comunicar, que gosta de pessoas, mas hoje eu exerço uma função totalmente analítica. Minha vida é viver com planilhas. Eu não estou ali naquele momento exercendo o meu melhor, o meu maior potencial, né? Eu estou ali fazendo uma função, muitas vezes, para ganhar um dinheiro, para ter um salário, mas eu não estou vivendo aquilo que eu posso oferecer de melhor. E muitas vezes a própria pessoa não sabe, né? Que ela tem todo esse potencial e que ela poderia se dar bem numa outra função. Aí eu trouxe para você o seguinte: o que é perfil comportamental que as pessoas falam tanto, né? O que é essa análise desse perfil? Análise do perfil é onde você se conhece, onde você identifica em você, né? Primeiro em você, pontos fortes, né? Pontos de melhoria, onde estão ali oportunidades de crescimento no teu ponto forte. E outra coisa também, onde que esse ponto de melhoria, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar muito nas empresas, esse ponto de melhoria, ou seja, o ponto fraco que algumas empresas falam, que algumas literaturas citam, né? O que esse ponto fraco pode fazer, posso transformar ele em força. Como assim, Carla? A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, Zé, você conhece o Walt Disney? Hein, José? Conheço. Nossa, quem não conhece o Walt Disney, né? E o Walt Disney, no auge da sua criação, que ele foi buscar alguns estúdios, essa é uma história bem conhecida que eu gosto de falar, que diz muito a ver com o perfil, né? E ele foi apresentar o Mickey, toda a turma que ele criou. E um diretor de um dos estúdios virou para ele e falou: olha, eu sinto muito, mas você não é nem um pingo criativo. Ou seja, falou para ele ali de um ponto
um ponto que seria fraco, uma fraqueza dele, que na verdade que não era uma verdade, né? Ele simplesmente não fechou a porta para o cara que revolucionou esse mundo, né? De tudo que tem em quadrinhos hoje, que tem de imaginação, de beleza, de imaginação, a gente pensa em Walt Disney. Então, assim, o que hoje pode ser um ponto fraco, amanhã pode se tornar um ponto forte. E aí eu trouxe para você algum dos perfis que hoje eu trabalho, né? Então, análise de perfil comportamental tem várias ferramentas. Então, tem o MBTI, tem o DISC, que é muito conhecido, e tem alguns outros. Eu gosto muito do APC, que é esse que eu estou mostrando para você, que ele é voltado para os perfis de animais. Então, aqui, ó, a gente tem o lobo, o gato, o tubarão e a águia. Cada um tem um perfil, né? Algumas características muito predominantes, né? Então, por exemplo, o lobo. O que é o lobo? O lobo são pessoas mais analíticas, detalhistas, são pessoas que observam muito, né? E a característica, a frase dele principal é fazer o certo, fazer o correto. Então, ele está o tempo todo, o lobo, ele vai buscando essa perfeição. Em tudo que ele faz, ele tem essa perfeição. Então, ele é extremamente detalhista, ele é extremamente organizado. Aí tem muito lobo que fala para mim assim, Fábio, ué, mas eu sou um lobo, o meu perfil deu lobo, mas eu não sou organizado. Então, ou o lobo é muito organizado, ou ele é muito desorganizado. E aí é quando a gente vê os resultados. Aquele lobo que ele utiliza da organização dele, ele mentalmente é estratégico, tá? Ele consegue, porque o lobo, quando ele tem tudo à mão dele, que ele consegue estar organizado, a mesa organizada, a sala organizada, os papéis, tudo aquilo que ele vai buscar como material de conhecimento, de busca de informação, se tudo isso estiver organizado, ele é estratégico, tá? Então, ele é extremamente confiável, é muito conservador, e algumas habilidades que o lobo tem. Ele é persistente ao extremo. Então, ele pode levar 1, 2, ele não se incomoda, ele não se desmotiva, tá? Mas ele não tem um perfil de ficar rindo o tempo todo, de ter muitas amizades. Não, ele é mais discreto, né, no seu comportamento. Mas você ia falar, Fábio? Não. Mas muito persistente em receber nãos. Ele não recebeu um não hoje, ele começa amanhã de novo, tá? Busca pela qualidade da informação, só transmite informações quando tem certeza. É discreto, muito discreto, leal e gosta de fazer o certo. E aí, eu fiz um estudo. Peraí. Que eu fiz o que aqui? Qual que seria o melhor papel para o lobo dentro das funções, né? Então, o lobo, como que ele é? Característica predominante, algumas. Resiliente, perseverante, né? Persistente, trabalha bem em equipe. Quando ele encontra o ponto, né, ali de conversa, de debate, que é um outro nível para ele, né? É uma conversa mais direcionada, ele se conecta, tá? Não é com qualquer pessoa que ele se conecta, não. E é focado em objetivos de longo prazo. Então, no SDR, ele é muito bom no SDR, ou seja, coletar aquelas informações, né? Por quê? Porque ele enfrenta rejeições e continua tentando. Não é exatamente esse o papel, Fábio?
Por favor, me ajuda aí. Sim, ele é realmente assim, tem que ter. Porque dentro do SDR, podemos até dentro disso também colocar dentro na hora que vai fazer, por exemplo, dentro do LDR também, quando vai fazer a lista, também se aplica esse cenário, porque a pessoa tem que ser detalhista, analisar, fazer o perfil com cuidado e faz parte também em cima da rejeição, porque o que acontece muito quando o SDR recebe a rejeição, e isso é uma bronca que eu tenho, que eu estou tentando desmistificar um pouco essa ideia do SDR ser comissionado, né? Porque quando o SDR ele já sabe que vai receber ou não, aquele cara que é comissionado, ele vai tentar descartar a ligação para o próximo. Não, ele tem que insistir porque ele tem que trabalhar a objeção. Sim, entendeu? E exatamente. Aí realmente tem que ter esse perfil. E aí o lobo, ele tem estratégias de objeção. Se ele conseguir trabalhar, se ele entender, se ele parar para estudar, ele consegue enfrentar essas rejeições. Por isso que eu coloquei aqui, ó. E continua tentando. É aquilo que você falou, Fábio. Ele não vai deixar para amanhã, ele não vai descartar. Só que eu preciso de um perfil lobo, de um perfil que vai continuar, que vai ligar novamente para o mesmo cliente. Ele trabalha muito bem em equipe, então ele tem uma colaboração com as outras equipes de vendas, de marketing, porque ele ajuda a desenvolver estratégia de prospecção, né? E o que é muito interessante nessa função é o foco em objetivo de longo prazo. Então, vocês vão ver o quê? Que acontece o quê muitas das vezes? Tem perfis que ele é muito voltado para aqui e o agora. Por exemplo, o tubarão, ele quer resultado agora. O lobo, ele tem essa calma, ele tem essa paciência, ele sabe esperar, ele sabe que o momento seguinte ainda pode ser melhor. Então, ele vai para casa, ele vai pensar na estratégia que ele vai fazer para amanhã usar com o mesmo cliente. Ele não se desmotiva com os não. Então, assim, o foco em trabalhar com o objetivo de longo prazo é o quê? A persistência em construir e manter um pipeline robusto, tá? Até aqui, tem alguma dúvida? Estou falando muito rápido. Não estou vendo vocês. Para mim está ótimo. Tá bom? Para mim também, está super 10. Ah, chegou! Cheguei então, chegando. Chegou. Então, o segundo perfil que eu gosto, aliás, eu gosto de todos, né? Só esqueci de falar uma coisa. Nessa ferramenta, né? Essa é uma das ferramentas. Essa ferramenta é importante entender que nós temos os 4 perfis. A gente precisa saber qual que é o nosso predominante naquele momento. Tem momento que eu posso estar um tubarão. Eu estou rápido, eu estou indo atrás de novos negócios. Tem um outro momento que o meu predominante é o gato. Mas eu sempre vou ter um predominante e o segundo predominante. Quando eu sei disso, eu uso essa força para buscar o resultado que é preciso nessa função. Por isso que eu coloquei ali, colocar a pessoa certa no lugar certo é melhor, é mais inteligente do que ficar criando um monte de estratégia, tá? Então, o tubarão, ele precisa do controle, ele tem que ter o controle na mão dele. Então, é o quê? Qual que é a frase dele de existência? Fazer rápido. Ele quer resultado para ontem, né? Então, gosta de desafios, é uma pessoa que tem iniciativa, é proativo, gosta muito de viver no presente, tem senso de urgência. E uma coisa que eu gosto muito no tubarão, que eu ouço muito dos meus líderes quando eles são tubarões. Nossa, fulano de tal parece que não se cansa nunca. Ele roda o supermercado, anda para lá, anda para cá, está na empresa, está na fábrica, está no chão de fábrica, subiu, faz reunião. Parece que a energia dele não acaba nunca, né? Então, o tubarão, eu preciso dessa pessoa, desse perfil na minha empresa, tá? Então, assim, cada um desses perfis corresponde a 25%. Eu já tive casos de pegar pessoas que têm 24 em cada uma. Isso me preocupa.
essa estabilidade, essa zona de conforto que a pessoa está. Outras situações que eu já peguei, tubarão 50%. Então, se é 25% cada perfil, essa pessoa ela está quase que total dela o tempo todo vivendo isso, né? Então, dependendo da função, isso tem que dar uma baixada. É aí que a gente trabalha, dependendo da função, tá? Quais são as habilidades que são muito pertinentes ao tubarão? Muita iniciativa para buscar novos leads, né? Então, ele é o perfil da execução. Ah, tem que ligar para tal pessoa que é difícil, que não atende. A hora que você menos esperar, ele está batendo lá na porta da pessoa. Não deu para falar pelo telefone, não respondeu e-mail, não respondeu o zap, ele está lá batendo na porta. Mas algum resultado ele vai ter, tá? Adora desafios. O tubarão é a pessoa que ele vive de desafios. Se você colocar ele num lugar onde o tempo todo ele não tem esse frio na barriga, ele não tem essa adrenalina, ele morre, tá? E o que acontece muito, né? Até vou dar só uma pausa aqui para a gente entender como é que funciona o perfil até na nossa casa. Outro dia eu mandei para o Fábio uma palestra do pastor Cláudio Duarte, que ele falava o seguinte: se a gente entendesse de perfil, a gente casava com a pessoa certa, mas a gente faz o quê? O extrovertido casa geralmente com quem? Casa com a pessoa mais inibida, com aquela que gosta de ficar lá no canto, aquela que conversa pouco, né? Aquele que é menos extrovertido, o que acontece? Ele fala, não vou na festa, não quero ir, vamos ficar em casa, vamos assistir um filme. O extrovertido, o que ele fala? Imagina, eu vou, a festa só começa depois que eu chegar. Isso na nossa vida pessoal, com o nosso cônjuge, acontece. Imagina na empresa, você trabalhar, colocar uma pessoa dentro de uma função que ela não tem esse perfil para trabalhar naquilo. Ela vai fazer? Ela pode até fazer, mas ela não vai trazer para você, não traz para a empresa o resultado que se pode ter, tá? Então, como eu estava falando, o tubarão, ele é o executor, é aquele que vai lá e faz, é o homem da ação. Eu coloquei aqui execução, mas é o homem da ação, tá? Adora desafios e não se frustra com obstáculos, com não quero fazer, tá? E outra coisa que é muito importante, ele tem uma comunicação muito persuasiva. Então, ele está fazendo um negócio, se a pessoa, qualquer deixa, ele muda a situação. Se a pessoa não sabe, ele decide, ele mostra, né? Ele tem uma comunicação que influencia muito a compra, tá? Ele tem esse poder de persuasão sobre o outro. É extremamente confiante, né? Ele prova por A mais B que o que ele está falando está certo, está correto, o que ele fez vai trazer resultado, e é uma pessoa que o perfil, né, muito acima de 25, ele busca por soluções, ele odeia problema. Então, assim, tem problema, ele precisa resolver. Ele quer a solução, tá? Ele vai buscar essa solução onde quer que seja. Aqui, ó, ainda coloquei, odeia problema sem solução. Ele acha inadmissível isso, tá? Então, diante disso, qual que eu coloquei o papel para ele, né? Eu coloquei o closer. Quais são as características do tubarão que vão ajudar no closer? É agressivo, determinado, focado em resultados, habilidades de negociação e extremamente confiante. Fábio, eu queria que você falasse do closer para ver se tem a ver com o tubarão. Tá, eu vou citar um exemplo que eu até dei hoje ali. Depois, obviamente, você vai passar para os outros perfis e eu vou passar vários exemplos do dia a dia do SDR que tem aqui. Tá. Então, vamos lá. Por exemplo, hoje eu sou tubarão. Eu falo acelerado, eu sou rápido. Eu lembro que na minha empresa é missão dada, missão cumprida. Eu sou cheio de frasezinhas assim com a minha equipe aqui. E hoje, por exemplo, tive uma reunião agora às 5 horas, ela terminou 6h40, né? E eu falando ali, não sei o que lá, é aquela confiante, eu não sou, é o meu estilo tubarão. E eu me saquei, olha a importância do perfil comportamental.
Eu perguntei e o cara do outro lado, ele começou a fazer pergunta muito detalhista. Eu falei, esse cara é lobo. O lobo é detalhista. O que eu tive que fazer? Respirei fundo, contei até 10, comecei a diminuir o ritmo. É porque eu tenho que fazer rapport com o cara. Então é muito importante você saber perceber o perfil comportamental do outro lado. E aí comecei, tanto é que a reunião foi 1h40, uma reunião que normalmente eu faço meia hora com cada um. Entendeu? E aí comecei a trabalhar, foi detalhado, provavelmente vamos fechar negócio, mas foi lá, ali, trabalhando, entendendo, dando toda a explicação, porque o cara do outro lado, ele é lobo, entendeu? Ele ia ser extremamente detalhista, ele quer pensar, ele quer analisar, ele é analítico ali. Então, esse é um exemplo, por exemplo, você tem que saber o teu perfil e tentar justamente perceber o perfil, às vezes uma ligação, às vezes até mesmo numa maneira que o cara respondeu um WhatsApp, você consegue trabalhar justamente esse ponto do perfil comportamental. E realmente o tubarão é aquele cara, por exemplo, que fecha negócio. Por exemplo, tem um cara que eu não vou dar aqui, que é um perfil gato aqui na sala, que ele manda aqui, a Carla já vai falar do perfil gato, que trabalha relacionamento, conversa com todo mundo, mas não consegue. Falta o tubarão nele, né? Eu não vou dar quem é. Falta o cara que fecha. Então o tubarão realmente é o cara que pega. Ele é muito ágil, ele é muito rápido. Então é o close, é o cara que vai pegar tudo mastigado, mas ele vai bater o martelo. Né? Esse basicamente é a questão do tubarão. Então você tem que saber, um tubarão pode ser SDR? Pode, desde que ele conheça suas limitações e saiba, por exemplo, lidar, porque ele vai ter que ter muito sonrisal ali, entendeu? Porque ele vai lidar, vai criar todo o relacionamento. Às vezes ele não vai ter paciência para fazer isso. Não é o perfil ideal. Mas é aquele igual, vai ter que gerar um líder, ele vai lá, vai correr atrás, tem que bater, ele vai atrás e vai fazer acontecer. Mas no relacionamento, ali pode ser que ele tenha, igual eu, tem que ir lá, diminuir o ritmo, desacelerar, tomar um calmante para conseguir entrar no ritmo do cara, que o cara é um cara lobo. Então, a gente conhecendo o nosso perfil comportamental e tentando conseguir acertar o perfil do cara com quem você está fazendo ali todo o relacionamento, você tem que se moldar. Você tem que saber se esse cara é gato, né? Se esse cara é o águia, né? Então, você tem que saber e aí vai trabalhando gatilhos mentais. Mas o ideal é cruiser. O ideal, realmente, o tubarão é um cara que é um vendedor nato, aquele cara que pega e bate o martelo. E o tubarão, ele é muito bom para aquele cara que está indeciso. Porque ele vai lá, ele demonstra tanta segurança naquilo que ele está falando, que ele conhece daquilo, ele conhece do mercado, ele conhece, que ele vai lá pro comprador, que é o indeciso, o melhor perfil é o tubarão, que ele vai falar, mas você está duvidando do quê? O que falta para você fechar esse negócio? Tá, mas isso é assim, assado. E ele vai correr atrás daquilo que ele falou. Tá? E outra coisa que o Fábio falou é muito importante, esse perfil ideal de cliente. Quando eu conheço muito bem o meu, né, então eu sei que eu sou um gato, eu vejo no outro, eu estou vendendo para o outro, e o outro é meticuloso, pediu mais informação, se eu sei disso, peraí, é um lobo, que nem o Fábio falou. Nossa, é o perfil lobo, o cara gosta de informação detalhada. Na hora eu posso falar para ele, te interessa uma planilha que eu tenho um mês? Nossa, você comprou, você ganhou o cara, o lobo. O lobo, na hora que você mostra para ele uma planilha, passo a passo, mês a mês, resultado, que ele consegue ver ali, ele está enxergando, nossa, é tudo o que ele quer. A mesma coisa é o tubarão, quando ele percebe que tem uma ação ali, que vai acontecer uma ação, que tem uma negociação difícil, mas ele fechou. Tá? Então, que engraçado, Carla. Você comentou isso sobre. Desculpa te interromper. Mas você comentou isso da planilha. Eu fiz uma postagem no grupo lá do Facebook e coloquei a planilha de salário e quanto custa um SDR. Esse cara ele veio por causa dessa planilha. Eu tive mais umas 3 pessoas, na verdade, que vieram falar comigo por causa de eu não estava vendendo nada, eu estava falando quanto custa um SDR no mercado e botei tudo a planilha em cargo, 13º, férias lá. Esse cara veio, ele olhou aquilo lá e se interessou. E as 3 pessoas com quem, 3 ou 5 pessoas, não lembro agora, que vieram por causa dessa postagem, todas elas mesmo perfil. Pessoa calma, analítica, e o cara bem se falou, o que chamou a atenção dele foi a planilha.
Foi a plano, é isso mesmo, é tudo que eles querem, mais informações, mais detalhada para ele poder, porque ele só toma uma atitude baseada naquela informação. E eu mostrei no anterior, né? Ele só vai falar, só vai dar a certeza a hora que ele tiver, só vai dar o sim a hora que ele tiver certeza daquilo que ele está fazendo, tá? Outra coisa, né? Quais são as habilidades do lobo, do tubarão para ser um closer, né? Primeiro, é ele que fecha o negócio de maneira eficaz. Se tiver indecisão, questionamento, pergunta, é o perfil tubarão que vai conseguir fazer isso com clareza, sem deixar dúvida, ele vai lá e vai fechar o negócio. Por quê? Porque ele tem confiança, ele tem determinação, ele vai abordar as negociações com assertividade e segurança, tá? Como ele tem um foco muito forte em resultado, ele leva toda a conversa para isso, tá? Para superar a meta, para conseguir o resultado. E o que é interessante no tubarão, né? Ele não pensa só no resultado dele, ele não vende por vender. Eu vou vender porque eu... Não, ele vende porque ele viu que do outro lado vai ser bom também. Para quem está comprando é bom e para ele que está vendendo também é bom, tá? Então, eu coloquei ele no papel de closer, que eu acho que o que mais tem... Acho não, que dentro dos meus estudos, o que mais tem a ver com ele é o closer. Então, vamos aqui para o outro. O gato, né? Como tem uma pessoa aí que acabou de chegar. O gato é o relacionamento, né? O gato Miau. Miau. O gato, eu falo assim, que o gato, além dele fazer junto, ele é aquela pessoa de conexão. Ele, se tem setores que não se falam, eu vou falar isso por experiência própria, de lugares que eu trabalho, a gente coloca um gato num perfil acima de 25%, ou até 24%, mas que tem um gato bem acentuado, ele conversa com todas as áreas. Se tem duas áreas brigando, dois setores brigando, diretoria que não fala com algum setor, ele é aquela pessoa que vem e faz essa conexão, tá? Por que ele faz isso? Porque ele é bom ouvinte, porque ele tem uma empatia muito grande, ele é extremamente sensível, ele ouve ele entende, ele faz questão de entender toda a situação, né? Extremamente sensível, então ele sabe a importância de escutar, de prestar atenção, de ter uma escuta atenta, de ter uma escuta ativa, que é diferente de atenta, né? Gosta muito de estar com pessoas, então para ele tem que estar no meio de pessoas, né? Onde ele traz o maior resultado dele é se comunicando com pessoas. O foco dele é pessoas. Então, quais são as maiores habilidades do gato? Gostar de pessoas, adora ajudar. Se ele souber que ele vai ajudar, né, ele nem se preocupa tanto com ele, mas se ele puder ajudar, e se ele puder fazer com que a pessoa saia de um nível, vá para outro, melhor, ele ajuda. Como? Com a comunicação, com a audição, né? Podendo ajudar as pessoas, construindo junto. Então, assim, tem pessoas que se dão muito bem, né, nessa função de ensinar, de ajudar. Por quê? Porque tem um perfil gato, tá? Características, né, que ajudam na função que eu coloquei no LDR, que é independente, observador, curioso, né, adaptável e paciente. Você quer falar do LDR, Fábio? Por que o gato é tão importante? Não, é bem isso que você falou, né? Tem que realmente justamente criar um relacionamento. Pegar uma maneira um pouco mais prática, por exemplo, assim, segmentos onde que você tem que, por exemplo, segmento de atua, pegar segmento varejista. Varejista é aquela situação, por exemplo, normalmente o pessoal da SDR não está acostumado a trabalhar com produtos, a gente trabalha muito com produtos lá, e você tem um cenário que o ciclo, na verdade, de comunicação, de montar, por exemplo, a lista da SDR, se prospectar, ele é muito grande, entendeu? Isso acontece principalmente quando você está prospectando varejo para produtos.
Porque você tem que justamente criar um relacionamento, tentar justamente criar, fazer todo esse processo ali. Aí um cara que você realmente, o gato, ele consegue criar esse relacionamento. Ele também pode ser útil na parte do SDR quando você tem um ciclo de vida meio longo. Que você tem que criar também um raporte, na verdade, longo. Isso também acontece muito isso no setor varejista. São indústrias distribuidoras prospectando varejo, porque você tem que criar um bom relacionamento justamente ali, ser comunicação, entender justamente profundamente como que o cara é, para lá na frente, às vezes depois 2, 3 meses, onde que você vai converter esse cara ali. Então, normalmente, quando você tem um ciclo mais longo, esse perfil ele se encaixa melhor. Sim. O que é LDR, gente? LDR é o cara, basicamente, vamos resumir, dentro do processo do SDR, é o cara que faz a lista, entendeu? Ele vai montar a lista que tem que ser prospectada, né? Entendeu? Normalmente, você faz o quê? Você pega lá de uma base, você tem que montar listas para o SDR ligar para trabalhar o líder para o close fechar. Isso falando de maneira bem resumida, né? O cara que vai fazer o contato inicial ali, eu acho assim, um gato com lobo perfeito para LDR, entendeu? Assim, perfeito. É um cara metódico, mas tem comunicação. Ele vai montar realmente uma lista. Porque lembra que, igual o cara falou, tem 2 predominantes. Assim, é o cenário perfeito assim para ser um LDR, um cara perfil gato com perfil lobo. Isso, e o importante também, né, Fábio, eu contratei, eu já vou detalhar para a pessoa o que ela vai fazer, o que eu preciso dela, o que eu espero dela. E ali ela vai poder mostrar todas as habilidades dela, né? E é o que o Fábio falou, o gato é a pessoa do relacionamento. Então, se tem que criar um relacionamento, né? E hoje vendas é o quê? Eu entendo que hoje não existe vendedor, existe um consultor. E as pessoas optam por um ou por outro pelo quê? Pela confiança, né? Então, o gato, o que ele vai... O que eu acho importante no gato? Ele vai criando um relacionamento, ele não tem foco só venda, venda, venda. O tubarão o foco é venda. O gato, ele vai criando ali, ele vai dando uma informação, ele vai trazendo a pessoa, entendendo, como o Fábio falou, né? Tentando entender a necessidade desse cliente para lá na frente ele poder assertivamente vender. Né? Então, no meu entendimento, ele vai fazendo aquilo, ele vai construindo esse relacionamento, né? E acaba vendendo com assertividade. A pessoa, como ele fala, olha, indica, né? Você pode reparar, todas as pessoas que têm uma indicação têm um perfil gato. Por quê? Pode confiar com aquela pessoa, porque eu comprei com ela, ela é assim, ela entendeu minha necessidade, ela entendeu a minha dor, tá? Então, e outra habilidade para pesquisar e entender profundamente os leads, né? É o nosso sonho, né? A gente entender o nosso cliente, né? Fazendo rapport, ouvindo esse cliente, né? A gente se conectando com tal forma que só de ele pensar, eu já vendi o que ele está precisando, tá? Um detalhe importante só ali, que é o seguinte, às vezes você tem um cara que é um excelente... um cara lá que o profissional SDR lá trabalhou, fez muito sucesso. O cara dá muito bem num segmento e não dá em outro. Verdade. Porque de acordo com o que você está, na verdade, prospectando, o segmento, você pode ter perfis que vão se dar melhor ou pior, entendeu? Então, às vezes, não é que o cara é ruim. O perfil dele não se encaixa, às vezes, com aquele produto ou serviço que vai ser prospectado. Entendeu? Então, aí a importância do perfil comportamental. Pode? Vocês, cara, quer abrir agora ou depois, Carlos? Oi? O Tony quer perguntar alguma coisa, perguntar agora ou depois? Sei que... Pode perguntar. Não, eu estou querendo, né? Não, ou melhor, eu quero apenas dar um exemplo, né? Porque, assim, eu sou um gato, né? Eu tenho um perfil gato, mas eu não lembro, Carla, os outros, né? Qual a métrica que eu tenho nos outros. Mas, assim, eu sou bem gato. E o que acontece? Eu percebi que eu não sou bom negociador. Eu não consigo negociar. Por quê? Porque como eu sou muito sensível, né? Então eu acabo ficando com pena às vezes. Sim. Né? Agora, no que diz respeito, reunir pessoas, né? No que diz isso, você falou muito bem. Né? Eu vou alimentando, né? Os meus contatos, as pessoas, e eu acabo fazendo amizade com elas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aí.
uma de minhas atividades comerciais é na área de investimentos privados, tá? E daí eu fui analisando as minhas redes de contato, né, que eu tenho afinidade, que eu tenho, né, conhecimento, né, e eu fiz realmente essa lista, tá? Eu listei as pessoas potenciais que poderiam fazer investimento privado comigo, né? E, dentre todas as pessoas, eu selecionei uma que estava adequada e ela aceitou. Ela aceitou. E aí eu fiz a conexão e ele começou a fazer, sabe, o investimento privado com a gente. Aí é onde eu saio praticamente da operação. E eu fico naquela assim, e aí? O que você está achando? Quais são os seus sentimentos? Você está sendo bem atendido? Você está conseguindo falar com as pessoas? Você já conseguiu fazer o depósito? Você precisa de alguma ajuda? Uhum. Então, assim, é bem esse... como posso dizer? Como eu funciono bem. É bem o comportamento, né? Porque aqui a gente está falando de tendência de comportamento. É exatamente isso, Tony. O gato ele é muito bom na fidelização do cliente. Então, quando ele entra na jogada, ele traz o cliente para dentro da empresa. O gato sempre é aquela pessoa que ele vai trazer o cliente. Ele pode não saber fechar, né? Essa habilidade é muito do tubarão. O tubarão vai lá e fecha, sobre qualquer aspecto. Agora, o gato é a pessoa que traz, é o que faz permanecer a fidelidade. Toda vez que tem fidelidade, tem um gato ali que está construindo um relacionamento embasado, tá? Outra coisa, o gato, ele se ajusta muito às necessidades dos leads e às mudanças do mercado. Isso é muito importante para a função, porque é você entender realmente a necessidade daquele lead, né? Você está conectado à dor dele, o que ele precisa. O gato vai saber fazer isso, vai entender, vai trazer para si aquela responsabilidade, tá? E outra coisa, essa paciência, o que o Tony falou, né? De ir nutrindo com informação, de não perdendo o contato. Porque se fosse o tubarão, se fosse um outro perfil, às vezes ele não tem essa flexibilidade, essa paciência. O gato não. O gato não desiste, né? Então ele vai nutrindo ao longo do tempo até que estejam prontos para venda. Até aqui, alguma dúvida? Assim, como assim, o meu caso, né? Porque eu gostaria de também desenvolver habilidade para negociar, né? Só que o que acontece? Como que eu conseguiria negociar tirando a questão das emoções, né? Às vezes eu vejo que eu preciso negociar com alguém e eu não consigo, porque eu fico com pena da pessoa. Eu acho que a pessoa não pode pagar, que ela precisa pagar mais barato, embora os meus produtos são mais caros, né? E como é que eu vou lidar com isso? Como baixar um pouco, de repente, o nível do gato para ser um pouquinho de tubarão? Então, primeiro, né, Tony? Desculpa te cortar, Carla. A Paula perguntou qual de vocês. Carla, eu acho que lá no final você vai passar o link para o pessoal fazer? Não coloquei, mas eu posso colocar depois. Deixa depois para o pessoal fazer daí. Tá bom, depois eu coloco. Então, é assim, Tony, primeiro entender qual é o seu objetivo, né? Porque o seu objetivo dentro do que você fala é sempre o relacionamento, é o bem-estar das pessoas. Mas o primeiro bem-estar que tem que ter é o teu. Sim. É o teu financeiro, né? Então, entender. Isso é uma mudança de mentalidade que não é do dia para a noite. Então, qual é o meu objetivo? Eu preciso pagar conta, né? Eu tenho dó do cliente, mas antes de tudo, eu preciso pagar as minhas contas. Então, o que eu preciso? Como é que está? Tá, eu não consigo, eu não vou, todo mundo está vendendo a 100, eu não consigo, eu vou vender num preço, e aí eu vou negociar. Olha, esse preço tá bom para você? De graça eu não consigo trabalhar, mas também não quero te extorquir. O gato, ele tem uma coisa que ele só não faz negócio se ele não quiser, que é a sensibilidade.
ele tem a sensação da dor do outro. Então, você pode falar, olha, eu entendo a sua dor, mas você entende que eu também preciso cobrar? E o valor é justo isso que eu estou cobrando? Né? E é um exercício, é uma mudança de mentalidade. Agora, um gato não vira um tubarão, tá? O que você vai lidar é o quê? O que eu falei no começo da palestra, né? É entender que essa fraqueza, né, que não é uma fraqueza, né? Mas assim, estou falando porque você está falando, eu gostaria de ter mais habilidades de tubarão. Sim. Ou seja, é conhecer a tal ponto que nem hoje você já se conhece, fala, eu sou um cara sentimental, eu penso mais no bolso do outro do que no meu. Opa, peraí, isso é uma força ou uma fraqueza minha? Qual é a oportunidade que surge, qual é a ameaça que eu corro? Eu trabalho muito isso com as minhas equipes de liderança e de vendas. Né? A minha força traz uma oportunidade, o meu ponto fraco traz uma ameaça. Como que eu posso transformar esse meu ponto, que é um pouco fraco, em força? Só diante disso, posso contar uma historinha bem rápida, Fábio? Conta. Bem rápido, bem rápido. E José, mas você é dono da live agora? Miau! Então é assim, que tinha um menino chamado Tarô, que ele não tinha um braço, eu não sei se vocês conhecem essa passagem, essa historinha, ele não tinha o braço direito. E ele tinha um sonho de lutar, ele queria lutar. E ele encontrou um mestre, e o mestre em judô, e o mestre falou para ele assim, não, eu vou te treinar. Ele, olha, mas você sabe que eu não tenho braço. Ah, tá bom, mas eu vou te treinar, eu vou fazer de você um campeão. E aí, ele treinava o menino e treinava outras pessoas também. Só que com esse menino que não tinha o braço, que era uma fraqueza dele, o braço direito, o mestre só ensinava um único golpe. E toda vez o Tarô ia lá e falava, mas mestre, o senhor só me ensina esse golpe? Eu preciso aprender outros. Bom, ele só... Um dia você vai entender o porquê. Enfim, ele foi participar de um torneio e ganhou. E ele pegou e foi lá perguntar, porque ele ganhou, ele fez as coisas que o mestre falou, mas ele tinha essa dúvida, ele queria entender como que ele tinha chegado naquele resultado. Aí o mestre falou para ele o seguinte, que eu acho que tem muito a ver com a avaliação, com o perfil comportamental. Quando você entende, põe ele na prática. Ele falou, Tarô, você aprendeu um dos golpes mais difíceis do judô. E você dominou muito essa técnica com precisão. E para dominar essa técnica ela só é muito eficaz quando você segura o braço direito do oponente. E você não tem o braço direito. Ou seja, o que para ele, na cabeça dele, era um ponto fraco, ele treinou a ponto daquilo se tornar uma força e deixou de ser uma ameaça. Você entendeu o que eu quis dizer, Tony? Entendi. Então, aquilo que você acha que pode ser uma fraqueza é o ponto de treino, é o ponto de melhoria para você fazer daquilo o resultado. Você não tem que eliminar o gato, ao contrário, você tem que deixar o seu gatinho tão forte a ponto de ser um leão. Entendeu? Eu entendi. E sabe o que eu estava pensando aqui sobre isso tudo que você falou? Essa questão de... uma parte que você falou que me tocou muito, dizendo assim, mas eu preciso também pagar as minhas contas. Você entende que eu estava ponderando sobre isso, porque está justamente acontecendo uma situação em que a pessoa que eu indiquei, ela está tirando mais vantagens do que eu que fiz a indicação para ele. Entende? E aí eu estou percebendo, e o que eu vejo assim, Carla, eu não consigo fazer argumentação. Se a pessoa chega assim para mim, eu vou ficar com 30 e vou te dar 5. Aí eu aceito, entendeu? Assim, eu não tenho, olha, tá, então você está com 30, você não pode me dar aí 15, né? E fica com 15.
Porque a gente está junto aí na parada, eu tenho dificuldade de fazer isso. Aí agora você me ajudou, entende que eu posso ressignificar isso daí. Ressignificar é uma coisa que eu gosto muito, Fábio, Tony, que é uma coisa que eu trabalho muito também, que eu acredito que traz muito resultado, são perguntas estratégicas. Para você mesmo, o que essa minha atitude, esse meu comportamento está trazendo de resultado para mim? Porque tudo é resultado, até quando a gente está negativo lá, até quando eu não estou vendendo lá, quando eu não estou fazendo prospecção, é um resultado. É a análise daquele resultado. Por quê? Que eu não estou conseguindo aquele resultado que eu preciso para fechar o mês. Qual é? É um comportamento meu? Né? Eu acho que a primeira coisa é isso. Você tem esse espelho e você se enxerga muito bem, até às vezes se diminuindo demais. É enxergar real, é ter a realidade, nem de mais nem de menos. Bom, eu tenho essa e essa força, eu tenho essa e essa fraqueza. O que está fazendo com que eu não consiga esse resultado? É esse comportamento meu. Tá, como é que eu melhoro? Eu preciso parar de ajudar, eu preciso parar de ter pena. Eu estou tendo pena de alguém que tem dinheiro, eu estou tendo pena de alguém que realmente não tem de onde tirar. Né? As pessoas precisam pagar nem que seja em troca por um trabalho, por uma informação. As pessoas precisam pagar até para se sentirem bem, tá? Mas é isso é uma coisa até que eu quero conversar com você depois. Mas o que é importante, né, para quem está ouvindo a gente, é o quê? É entender que o que hoje para nós a gente enxerga como uma possível fraqueza, basta eu entender, identificar, enxergar, entender e trabalhar ela, e ela vira força. Talvez esse seu entendimento exagerado vira a sua maior força. Entendi. Entendeu? Agora, entendi. A águia, né? A águia é o fazer diferente de todos do perfil, né? Dos 4, ele é o mais criativo. Então, onde ele estiver, ele vai buscar de maneira criativa melhorar os resultados. Como? Ele tem uma intuição muito forte, tá? Ele gosta de liberdade, né? Ele precisa de liberdade para trabalhar onde quer que ele esteja. Ele tem foco lá no futuro e, como toda boa águia, ele tem uma visão do todo, né? E em virtude de tudo isso, ele é extremamente flexível. Então, quais são as habilidades que são muito pertinentes ao perfil águia? Primeiro, uma visão estratégica do todo. Com essa visão estratégica do todo, o que favorece muito quem é águia? Por isso que tem muito CEO águia. Ele enxerga tudo e ele enxerga o panorama e consegue prever tendências. Então, às vezes, você está lá no teu negócio e você chega um funcionário e fala assim: eu acho que eu vi que daqui a um tempo as coisas aqui na prospecção vão ser assim. Vê o perfil dele se é o perfil águia, porque ele tem essa facilidade. Então, ele vai buscar informações para poder conhecer o mercado e falar: daqui a um tempo, isso pode acontecer no nosso mercado, tá? Ele tem essa visão, ele tem essa facilidade de enxergar o todo, que não é para todos os perfis. É proativo, muito proativo, como eu falei, e tem uma tomada de decisão muito fundamentada. Não é fundamental, eu coloquei errado aí. É muito fundamentada, por quê? Porque ele tem essa visão estratégica. Ô, Fábio, onde eu coloquei o águia? Perguntando para mim? Vamos ver se eu acerto. Coordenação, esse tipo de coisa? BDR. Ah, no BDR. Ah, tá dentro do processo ali, no BDR. Por quê? Porque ele tem uma visão estratégica, que ele tem foco no panorama geral, ele vai trazer um panorama também analítico, se precisar, tem um alto nível de percepção e também é decisivo. Não tão quanto um tubarão, mas é. Quais são os pontos fortes, né, que essa função exige e que ele tem?
identificar e perseguir novas oportunidades de negócio com uma ampla visão do mercado, ou seja, ele vai enxergar o mercado, mas com realmente aquilo que você tem de fatia, né? Não é aquela coisa limitada, eu vou pegar isso aqui, não. Ele vai buscar onde ele enxerga, onde ele conseguiu captar que tem maior oportunidades de negócio, tá? Tem uma visão analítica também, porque ele tem a capacidade de analisar dados e tendências do mercado para direcionar a prospecção, e é decisivo. Toma decisões rápidas, mas decisões bem fundamentadas e informadas para avançar nas oportunidades de negócio. O Águia, o Águia é interessante ali, nem o próprio BDR normalmente pega os casos complicados, justamente isso, pegar aquele segmento que você quer pepino, assim, realmente você tem que ser muito criativo. Por exemplo, normalmente utilizado quando você vai trabalhar com empresas grandes, que você tem várias barreiras para chegar até no decisor. O cara tem que quebrar a cabeça, ele tem que ter uma certa autonomia, ele vai tentativa e erro, ele vai lá, vai quebrar a cabeça. Então não é aqueles trabalhos que tem tiro curto, que tem um ciclo ali de negociação muito curto. Normalmente são ciclos mais longos, onde realmente você tem que realmente prospectar empresas difíceis. Esse é o cara que vai trabalhar ali o Águia. Exatamente, é isso mesmo. Vocês estão percebendo, gente? Você tem que saber também, como profissional, e quem está contratando, aquele segmento que você se dá melhor. Isso. Porque não foi muito bem numa empresa, né? Ali foi bem, meu número tal. E, você tem que ver, você tem que saber o segmento que você vai atuar, né? Para ver, porque talvez o teu perfil às vezes não está preparado para trabalhar naquele segmento ali, ou vice-versa. Você vai contratar, na verdade, um S10, vai montar o setor S10. Você tem que saber o teu segmento que você vai atuar, porque você tem que achar um perfil correto para aquele segmento. É isso mesmo. E para terminar, eu trouxe algumas frases aqui que não adianta nada a gente entender o perfil, né? Conhecer, identificar, fazer o teste, mas não ter uma ação. É aquilo que o Tony estava falando. Errando ou acertando, eu tenho que ter uma ação, né? Agir, porque eu preciso de determinação, eu preciso de inspiração, eu preciso realização, superação e principalmente transformação. Ou seja, não existe nada que eu vá fazer, nenhum progresso sem ação. Então, uns perfis têm menos ações, né? tem menos poder de execução do que outros, mas isso não quer dizer que ele não sirva para o processo. É onde ele deve ser colocado. Por isso que eu comecei com aquela frase. Outra frase que eu quero deixar para vocês para encerrar é: 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, nós não estamos entendendo do negócio. Esse autor é o Simon Sinek, ele é autor do best-seller Comece pelo Porquê. Pessoal, muito obrigada.